Opa, olha aqui era o que que a gente vai fazer, o que é que tem para fazer nesse exercício era, vamos lá, FUVEST São Paulo. Na figura a seguir, que é esta figura toda, a reta S passa pelo ponto P e pelo centro da circunferência de raio R. Então vamos lá, S passa por P e também pelo centro da circunferência de raio R. Raio R. Essa medida também é raio. Ok. Interceptando, né, no ponto Q, quer dizer, passa pela origem, pelo centro da circunferência, por P, e intercepta o ponto Q, tá certo? A circunferência, né, intercepta o ponto Q como a reta, tá certo? Entre P e o centro, ou seja, interceptando o ponto Q, a reta intercepta o ponto Q entre P e o centro. Ok, aqui está o Q. Além disso, a reta T, olha a reta T, passa por P, também passa por P, e é tangente à circunferência. É tangente à circunferência. Isso é importante por quê? Porque se ela é tangente à circunferência, aqui forma um ângulo de 90 graus. Isso é definição. Se a reta tangente à circunferência com raio, naquele ponto, né, de tangência, forma ali um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente já pode pensar que é um triângulo, na verdade, pensar não, é um triângulo retângulo. Ou seja, O de origem PT é um triângulo retângulo. E forma um ângulo alfa, ou seja, essa reta T com a reta S, né, que intercepta aqui em P, né, as duas retas na verdade, forma aqui com a reta S esse ângulo, ok? O ângulo alfa. Se PQ é 2R, ou seja, aqui é raio, PQ, ou QP, mede 2 raios, duas vezes essa medida. A pergunta é, quanto vale o cosseno, deixa eu mudar de cor aqui, quanto vale o cosseno de alfa? Veja bem, ele não está pedindo alfa, ele quer o cosseno de alfa. E se ele quer cosseno de alfa, como é que se calcula o cosseno num triângulo retângulo, que é uma das relações trigonométricas? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Porque aqui, ó, são os catetos e aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E nós não temos essa medida para eu aplicar ali e calcular o cosseno. Então, eu primeiro, ou nós, vamos determinar essa medida que é chamada TP. Vamos chamar de x. Ou seja, essa medida, que ali eu vou chamar de PT, né? Quer dizer, a medida PT a gente vai chamar de x. Aí, calculando x, eu aplico a relação trigonométrica do cosseno em alfa. Por quê? Eu vou ficar aqui, ó, o cateto adjacente que a gente vai calcular sobre hipotenusa, que é 2R. Então, mais uma aqui, deixa eu anotar aqui, a hipotenusa, que é a medida de O da origem até P, né? Esta medida, na verdade, eu vou colocar segmento, eu não vou colocar esse segmento lá, é uma medida. Esta medida vai ser 3R. Eu não conheço R, mas eu sei que é 3R. Certo? Então, vamos calcular esse x aplicando o que em Pitágoras. Vou fazer ele aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Eu vou aplicar Pitágoras para a gente determinar o x. Porque é um triângulo retângulo. A gente precisa do x para aplicar o cosseno do ângulo. E como é que se faz Pitágoras? Cateto, cateto e hipotenusa. Isso aqui não vale 3 raio? Está aqui. Então, vai ficar 3 raio ao quadrado
3 raio ao quadrado vai ser igual raio ao quadrado, porque isso aqui é o cateto, isso é o outro cateto, que é o que a gente quer, que é x ao quadrado. 3 raio ao quadrado dá 9 raio ao quadrado, que vai ser igual raio ao quadrado mais x ao quadrado que a gente quer. Claro que vai ficar em função do raio. Ok, não tem problema. Olha, se tivesse pedindo aqui seno de alfa, seria fácil. Por quê? Seno já tem o raio e tem o 3R aqui. Então, ficaria raio sobre 3R, raio. Aí já acharia direto, mas não, aí seria fácil, né? Então, aqui vai ficar, eu quero x, então vou passar esse cara para cá. Vai ficar 9 raio ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que é esse cara aqui que eu joguei para lá, que vai dar o x que a gente quer. Perfeito? Então, vou deixar o x desse lado. X ao quadrado vai ser igual 9 menos 1, que é 9 raio ao quadrado menos 1, 8 raio ao quadrado. Perfeito? Pitágoras. X ao quadrado vai ser igual, ou melhor, tem que tirar a raiz, tem que colocar esse negócio aí na raiz, né? Não vai fazer mais coisa, né? Não vai ter o mais ou menos nessa história, ok? Porque medida negativa não tem. Então, aqui eu tenho, olha, eu tenho x é igual a raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de 8 raio ao quadrado. E aí nós sabemos que 8, a raiz é 2, que na verdade não é a raiz exata, né? 2, raiz de 2, e raio ao quadrado é r. Então, isso aqui vai ficar 2r raiz de 2. Como é que você fez isso aí, Então, vou fazer aqui no canto o que eu fiz, que não precisava, mas vamos fazer, O que foi feito aqui, Explica para nós. Olha, gente, x, esse 8 não tem raiz exata, mas 8 é 4 vezes 2, não é isso? Ó, vezes raio ao quadrado. Tudo aqui é produto. Então, o que eu faço? 4 vezes 2 é 8, mas 2 não tem raiz quadrada. 4 tem, 4 é 2. Esse raio ao quadrado com raiz quadrada aqui, com 2 do índice, simplifica, fica raio. Esse 2 não dá para extrair a raiz. Extrai a raiz, vai ficar lá dentro. Então, isso aqui chama lá, decompõe em fatores primos o 8. Mas quando são números pequenos, tenta fazer isso. O produto de dois fatores, que um tem raiz e o outro não. Então, nós temos aqui o x. Para que serve o x, O x aqui agora eu tenho, que vai ser 2 raio, raiz de 2. Agora sim, nós vamos aplicar a relação trigonométrica aqui para achar o cosseno, porque a gente quer o cosseno de alfa. A gente não quer o alfa, que é o valor dele. Então, por exemplo, eu tenho 30 graus. O que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É isso. Nesse caso, cosseno de alfa. Cosseno de alfa, quem é? É o cateto adjacente, que é essa medida, ou seja, 2 raio raiz de 2 sobre a hipotenusa, que é esta medida, 3 raio. Perfeito? E aí, pronto, cosseno de alfa vai ser igual, que é o que nós queremos, que é o cosseno de alfa. Simplifica o que você pode e deve. Olha lá, eu tenho este cara aqui e este cara aqui, simplifica. E como resultado, ficou lá em cima 2 raiz de 2 sobre 3, que é exatamente o valor que está sendo procurado, que é o cosseno de alfa, certo? 2 raiz de 2 sobre 3, portanto, é a nossa letra D, ok? É um exercício bem elaborado, tem essa questão da reta tangente, esse olhar, né, dessas definições, que são importantíssimos. Então, é um exercício muito rico para cair em vários vestibulares, Enem. Então, aí, sucesso, espero que você tenha entendido. Retoma, refaz, reveja
e aprenda, porque esse conceito dessa circunferência reta tangente é muito importante. Tá bom? Aquele abraço.